Olá, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Somos podcast, Pastor Júnior aqui que vos fala. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tenho trazido nesses últimos tempos alguns estudos que a igreja cristã Maranata postou no seu canal do YouTube. Algumas pessoas, né, postaram, né, pegaram as mensagens e postaram lá no YouTube. Esse vídeo que nós vamos falar hoje está num canal chamado Vivendo pela Palavra ICM, tá? E qual é o nosso objetivo? Fazer com que você abra os olhos, você medite na palavra que é pregada ali naquela seita, observando os detalhes. Nós temos falado muito sobre a questão do método de interpretação que essa igreja utiliza, em especial, né? Ela chama de revelação, mas nós já explicamos em outros vídeos que trata-se do método de interpretação alegórico. E temos dito que, além do método ser muito ruim, embora esse método seja admitido em algumas hipóteses, o exagero dele é a pior coisa que tem. Quando a gente vai olhar, por exemplo, Orígenes da escola de Alexandria, aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou, aquilo que escreveu, utilizando como método de interpretação um método alegórico, ele foi visto, foi dito, né, como se fosse uma grande fantasia, aquilo que ele escreveu. Porque o método de interpretação alegórico, a tal da revelação, que é o nome utilizado pela Igreja Cristã Maranata, esse método, o problema dele é que ele só encontra lugar, né, na cabeça de quem é o dono do método. Para quem interpretou, para o intérprete daquele texto, daquela passagem da Bíblia. É por isso que muitas pessoas não compreendem o que é que está querendo se dizer, né? E aí se diz muito nesse lugar que a pessoa está fora da revelação, não tem o alcance profético, o alcance do mistério, né? E assim sucessivamente, porque o método de interpretação alegórico só sabe o que significa o próprio intérprete. Então ele é que vai saber o que ele está querendo dizer. E às vezes nem sabe o que estava querendo dizer, né? Então eu fiz já um vídeo, você pode verificar aqui no nosso canal, que é falando sobre essa questão, né, desse método de interpretação chamado alegórico. Nós fizemos esse vídeo, nós vamos dizer aqui para você qual é a mensagem, a última, tá? São tantos vídeos que a gente grava. Revelação: Abraão não é Deus, Isaac não é Jesus e Rebeca não é igreja. Se você quiser, pode ir lá no nosso canal para verificar esse vídeo que já foi gravado. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem, como nós falamos aqui. Essa mensagem ela está na internet, né? É livre, tá? Vivendo pela Palavra ICM, um canal que tem aqui. E a mensagem é a vitória de Sansão contra os gazitas. E o pastor que pregou essa mensagem é um pastor chamado Marcelo Ferreira. Essa mensagem está postada aí por volta de 2 anos. Eu saí com 4 anos e tá com 4 anos da nossa saída. Não pegamos essa mensagem aí que nós tivemos lá. Então, estava folheando hoje, passando, na verdade, o YouTube e encontrei essa mensagem. E eu queria comentar com você aqui, tá? Esses perigos que tem desse método de interpretação alegórica. Introdução um pouco longa, mas só para explicar para você. E a partir de agora nós vamos entrar diretamente, tá, ao ponto. Vamos lá, ao cerne da questão. Vamos lá. Bom, eu intitulei a mensagem Sansão e a Porta, tá? Fica mais fácil da gente verificar. A perícope da Bíblia, revista e corrigida, tá lá. Sansão é traído por Dalila, logo no início. E aí a gente vai passar agora a conversar um pouco sobre essa mensagem. Vamos lá. Diz assim
na Bíblia, né? Eu vou ler o texto e depois a gente vai seguindo o comentário, né? A interpretação que foi dada pelo pastor Ferreira nessa oportunidade, né? Vamos lá. Capítulo 16, verso 1, 2 e 3 diz assim: 1. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda de toda a noite, lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até meia-noite, se levantou e travou das portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com as trancas tomou, tomando-as sob os ombros e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. Veja só. Vamos aqui para ver o que é que o pastor falou e é o tempo que a gente vai colocando aquilo que é a nossa opinião sobre esse método de interpretação que foi utilizado pelo pastor nessa oportunidade, certo? Naquela oportunidade, né? O pastor começa a pregar dizendo assim: a cidade estava cercada, o inimigo cercou a cidade estava dormindo, o inimigo estava acordado. Bom, o primeiro equívoco aqui foi que o pastor não começou pelo versículo 1, tá? Primeiro equívoco, ele não começou pelo versículo 1, porque ele vai colocar, nesse método de interpretação, ele vai colocar a tipologia como se fosse nós, os servos de Deus, tá? Só que veja só, vamos lá. Vamos para o início. No início está dizendo assim: e foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou ela. Então veja só, se é verdade, veja como não se encaixa o método, tá? Se Sansão é tipo de nós, de cada um de nós, quer dizer que Sansão foi até Gaza, tá? E lá ele possuiu uma mulher prostituta. O que significa isso? Ele pecou aqui. Ele estava em pecado. Ele tinha um voto de nazereado e ele não podia fazer isso que ele fez aqui. Tomar uma mulher como prostituta. Então, quando a gente admite isso, a gente está admitindo pecado. Ou a gente não está sabendo o que está falando. Fácil pular um versículo para pegar os versículos que se encaixam com a ideia que eu tenho e aí explicar a mensagem como eu quero explicar. Os versículos que se encaixam eu falo. O que não se encaixa tanto eu deixo de lado. Aqui ele deixou de lado que Sansão desceu até Gaza, viu ali uma mulher como prostituta e tomou ela e entrou ela. Significa que ele teve relacionamento com essa mulher naquele lugar. E ali é um pecado muito grave, porque dado que ele tinha um voto de nazireado, como é que ele pode ter tido um relacionamento sexual? Ele estava em pecado. Naquele momento, naquele ato, estava totalmente em pecado. Quer dizer que esse ato aqui significa que somos nós que estamos em pecado? Pecado aqui de prostituição, nesse caso. O que significa isso? Ele não falou. Ele pulou. Né? Então ele falou o seguinte: a cidade estava cercada. O inimigo cercou a cidade. Para fazer o quê, irmãos? Para pegar Sansão. Não é? Pegar Sansão. Aí ele disse: a cidade cercada, o inimigo cercou a cidade estava dormindo, o inimigo estava acordado. Né? O inimigo estava acordado. Para mostrar que o inimigo está em derredor, né, querendo destruir os servos, a obra. Enfim. Aí o ataque seria pela manhã. Só quando a igreja for arrebatada, o inimigo atacará. Olha como é interessante aqui. Então ele pega aqui essa parte do texto e diz assim, ó: foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui.
Foram pôs a roda de toda a noite, puseram espias à porta da cidade, porém toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Então eles iam matar quando? No romper da manhã. Quando chegasse pela manhã, eles iam entrar lá e iam matar Sansão. Só que acontece, para a igreja, esse nascer do novo dia, a igreja seria arrebatada. Por quê? Porque quando os inimigos fossem lá, né, eles não iam encontrar Sansão. Sansão já tinha se retirado à meia-noite, certo? Então ele utilizou isso aqui como dizendo: no raiar do novo dia, a igreja vai estar na eternidade. A igreja vai estar nas mansões celestiais. Olha o que é que ele fala aqui. Ó. O ataque seria pela manhã, só quando a igreja for arrebatada, o inimigo atacará. Enquanto a igreja estiver acordada, quando a igreja estiver aqui nesse mundo, o inimigo não vai atacar. Será, meus irmãos? O inimigo ele fica em derredor, irmãos, independentemente do horário. Ele vai procurar uma brecha para atacar os servos de Deus. O inimigo não espera que a igreja seja arrebatada para poder atacar. Não é assim. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como um leão, buscando uma oportunidade para nos estragar. A Bíblia diz isso, tá? Então veja que não se encaixa, né, irmãos? Como Sansão venceu os inimigos? Com a porta. Olha só. Como foi que Sansão venceu os inimigos? É um mistério. Ó, as coisas de Deus são um mistério, disse o pastor. Olha só como isso aqui é interessante. As coisas de Deus são um mistério. Tem algo profético, tem algo de extraordinário que você não sabe. E é o quê? Como foi que o inimigo foi vencido? Eu pergunto a você, houve batalha ali? Mas ele acha que houve, né? Vamos lá, vamos seguir em frente, tá? Como foi que o inimigo foi vencido? A porta repreendeu o adversário. Olha só, meu. A porta repreendeu o adversário. A porta paralisou o adversário. Aí a pergunta: pastor, que porta é essa? Todo mundo pode estar se perguntando, mas que porta é essa? Que venceu o inimigo? Que vencer o exército do inimigo? Que porta é essa? Aí disse assim eles: que porta é essa, pastor? Eu vou levar essa porta para casa. Eu vou levar essa porta para minha casa. Aí ele responde: essa porta é Jesus. Jesus é a porta. Jesus é a porta. Aí ele diz: a porta sozinha venceu o adversário. A porta sozinha foi capaz de fazer com que o exército do inimigo ele fosse vencido. Aí ele se empolga, né? Naquela hora, os jovens dando glória a Deus ali, a igreja, e ele disse: aleluia, a porta. Glória à porta. A porta que morreu no Calvário. Olha só, irmãos, onde vai a mente da pessoa. A porta que morreu no Calvário. A porta que ressuscitou. A porta que está aberta aqui hoje. Que você pode entrar e ser salvo. Irmão, veja só. A porta que você pode entrar e ser salvo. Eu pergunto aqui aos irmãos. Deixa eu dar ênfase aqui. Deixa bem marcadinho aqui. Essa porta aqui, irmãos, era de onde? Se essa porta fosse pelo menos de Jerusalém, se fosse a porta do templo, a porta do tabernáculo, não. Era a porta de Gaza, irmãos. Olha só, vou voltar ao texto para que os irmãos entendam, ó. Sansão foi a Gaza. Ó, deixar destacado aqui. Ele foi para onde, irmãos? Foi para Gaza. E viu uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas:
Sansão entrou aqui. Onde? Em Gaza. Certo? Em Gaza. Então, onde é? A porta era de onde, irmãos? A porta era de Gaza. Como Jesus, irmãos, como Jesus é a porta que você pode entrar e ser salvo. Quem entra pela porta de Gaza, irmãos, é perdido. Sansão, como um homem de Deus, embora estivesse pecado, quando ele entrou pela porta de Gaza, o exército inimigo cercou ele para matá-lo. Entrar pela porta de Gaza a porta seria a porta do mundo, né? A porta do mundo que está aí fora, a porta do pecado, do que for, mas não a porta da salvação. Mas veja, o que é que acontece? Onde tem porta, a porta é Jesus. Onde tem 3 dias, morte e ressurreição, não é assim? Pois é. Então você pode ser salvo por essa porta, meu querido, a porta era de Gaza. Era da cidade do povo inimigo de Deus. Como pode essa porta ser Jesus, meu irmão? Bom, vamos lá. Aí ele chega e diz assim: muitos passam pela porta, mas Sansão levou a porta com ele. Muitos passam pela porta, mas deixaram, ó aqui, ó, mas deixaram a porta para trás. Nós não. Isso aqui é interessante pontuar. Ó, muitos passam pela porta, Sansão levou a porta com ele. Isso ele quis dizer assim: tem pessoas que passam pela porta, mas Sansão não. Sansão fez questão de levar a porta com ele. Nós entramos pelo caminho de salvação e Jesus anda conosco. E já que a porta era Jesus, Jesus está do nosso lado. Jesus está conosco em todos os momentos. Ele está conosco nessa caminhada. Olha só. Aí diz assim: muitos passam pela porta, mas deixam a porta para trás. Nós não. Nós quem? A igreja. Então, muitos, ele deveria ter dito todos, né? Todos deixam. Nós não. Porque nós aqui é o exclusivismo, característica de seita. Essa ideia de nós não. Os outros passam pela porta e deixam ela para trás. Nós não. Nós levamos a porta. Pois é, meu querido. Essa porta aí você pode levar. Que essa porta aí não é Jesus. Tá? Ela não é Jesus. Tá vendo o perigo, irmãos, do método de interpretação alegórica? Viu o nome porta? É Jesus. Meu querido. E aí o método de interpretação alegórica exagerado ainda, né? Como disseram Diógenes, isso é fantasia. É uma fantasia, tá? Vamos lá. Passamos pela porta e caminhamos com a porta. Olha só que peso. É realmente, caminhar com a porta é um grande peso, não é? É um grande peso caminhar, né? Meu Deus. Aí diz assim, ó: Sansão levou a porta inteira, as ombreiras, fechadura. Queremos Jesus por inteiro. Queremos libertação, renovo. Meu irmão, cada parte da porta ele fez uma interpretação. Cada parte da porta ele deu um significado. As ombreiras, né? A fechadura da porta. Olha só, meu irmão, daqui a pouco ele vai a dobradiça. Se tivesse o olho mágico, imagina no tempo de hoje o que é que ele ia falar. O porteiro eletrônico. Imagina só, queridos. Sansão levou a porta inteira, as ombreiras, a fechadura. Queremos Jesus por inteiro. Muitos só querem um pedaço de Jesus. Mas nós queremos Jesus por inteiro. E confessar os pecados. E confessar os erros. Jesus por inteiro é você assumir o erro e devolver. Por exemplo, lá em 2012 o GAECO falou que a igreja era uma organização criminosa que desviou milhões de dízimo. Já se arrependeu? O dinheiro foi devolvido? Como é? É Jesus por inteiro ou não é?
Essa questão de quem saiu da igreja não merece ser amado. Como é? Jesus por inteiro e o perdão. E o amor. Disse o líder, né? Da Maranata. De jeito nenhum. Não é perdoar de jeito nenhum. Pastor Gide, eu te disse aí, né? Não é para perdoar de jeito nenhum. Tá lá o vídeo na internet. Eu acho que Jesus por inteiro é você perdoar. É você amar. Mas, de repente, esse método de interpretação pode ser Jesus por inteiro só para aquilo que ele quer. Para aquilo que eles acham que é conveniente para eles, né? Vamos lá. Muitos só querem um pedaço de Jesus. Falamos isso aqui, né? As pessoas da cidade viam Sansão com a porta. Olha que coisa linda. Muitos vão ver você com a porta e vão dizer: Jesus anda com você. Né? As pessoas viam Sansão com a porta. Era estranho aquilo ali, mas muitos iam dizer: Jesus, ele anda com a porta. Muitos vão olhar para você e vai dizer: Jesus anda com ele. Ele está com Jesus. Para onde vai, Jesus vai com ele. Não é uma mensagem bonita? É bonita. É uma fantasia assim extraordinária e é bonito. Quem não está preparado teologicamente, biblicamente, cai nisso aí. E você ouve, né, na mensagem, todo mundo dando glória a Deus, né? Pessoas que não são bereanos, que não conferem tudo na palavra, né? Jesus anda com você. Deixar aqui um destaque aqui. A porta tinha 3, 4 metros. Não sei onde ele viu isso, né? Pessoas dizendo: deve ser difícil carregar a porta. Aí ele diz: Jesus é grande, porque grande é o amor de Deus. Meu amigo, é um negócio extraordinário. É forte. É forte. No sentido de que a invenção aí, meu irmão, é muito grande. Ele disse: a porta, e com certeza a porta era grande, né? 3, 4 metros, pessoas dizendo: é difícil carregar a porta. Sabe por quê, irmãos? A porta é grande porque Jesus é grande. O amor de Deus é grande. É essa porta que nós estamos carregando. Meu amado. Aí ele disse assim: não era pesado porque o Espírito se apoderou de Sansão. Então ele está dizendo que naquela hora que ele pegou a porta e arrancou, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Embora o texto nem diga isso, né? E quando o Espírito se apodera de Sansão, a Bíblia fala. O texto não mostra isso. Mas, vamos lá. Não fala. Tá? Quando você andar com a porta, você desaparece. Olha que negócio. Quando você andar com a porta, você desaparece. As pessoas só veem a porta. E o que significa isso? Importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você andando, as pessoas vão olhar para a porta é grande. Isso significa que Jesus aparece e você desaparece. Meus queridos, que coisa. Essa é uma das mensagens mais heréticas que eu já vi na minha vida. Tanta exegese, né? Que você inserir no texto aquilo que o texto não quer dizer. São as ideias que vêm na cabeça da pessoa, né? São as fantasias. As fantasias. Agora veja. Sansão pegou a porta e subiu. Quem anda com a porta, sobe. Eita, meu Deus do céu. Aí depois ele disse: Sansão sem a porta desceu. Foi quando ele pegou e foi para Gaza e possuiu uma prostituta ali. Então quando ele estava sem a porta, ele desceu. Mas com a porta ele subiu o monte. Meu irmão, é muita imaginação, meu irmão. É muita imaginação. Eita, eu tô rindo aqui para não chorar. Meu Deus do céu. Sucesso, né? Isso aqui é sucesso. Meu Deus. Aí, a igreja está subindo há 2000 anos. Mas quando ela estiver no cume do monte, os céus vão se abrir. Porque Sansão pegou a porta e subiu no monte, né?
Aí tá dizendo que a igreja vai chegar, subir, 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 subir. E quando ela chegar no cume do monte, os céus vão se abrir. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é salvação pelas obras. Até botar esse ponto aqui, ó. Salvação pelas obras. Que é a igreja que sobe. A igreja não sobe, irmãos. Não é. A igreja não sobe, não é pelas suas forças. Como Sansão subiu ali, né? Não, mas ele foi tomado pelo Espírito. Mas não é assim, irmãos. Não tem nada a ver. Aí ele finaliza dizendo: a porta é Jesus. E aí eu coloquei essa observação: a porta era de Gaza. Como poderia ser Jesus, né? E aqui tá o link, tá? Dessa mensagem revelada para que você, se você quiser, você possa fazer bom proveito, né? Dela e assistir. Com certeza você vai ser transformado. Meus irmãos, brincadeiras à parte, você está vendo no método de interpretação alegórico, é uma fantasia que só cabe na cabeça do intérprete. Pega essa mensagem, procura um teólogo e mostra para ele. Você vai ver o que é que ele vai dizer. Qualquer um. Pastores que têm um mínimo de Bíblia, mostre essa mensagem. A mensagem, irmãos, sem pé e sem cabeça, cheio de tipologias, de alegorismos exagerados, que levam as pessoas a acreditar, inclusive, né? Sucessos aqui, tá? Sucesso. Você vai levar a porta, a fechadura, as ombreiras. Nós queremos tudo de Jesus. A vitória, a porta paralisou o inimigo. A porta fez o inimigo parar. Meus irmãos, sem palavras, né? Meus queridos, estudem a Bíblia. Peguem a Bíblia toda, estudem, examinai as Escrituras. Examinem a palavra de Deus. Leiam, estudem e vocês vão ver quantas heresias. Como eu disse no outro vídeo, conselho para você. Como eu fiz, você que saiu, pega tudo, joga fora. Tudo. E reconstrua a sua história. E quando você vai começar a reconstruir aquilo que você deveria ter construído e não construiu, porque você baseou a sua vida em ensinos heréticos, ensinos, né, cheios de fantasia, de alegorismos exagerados, tudo tem um significado. Aí você vai dizer, meu Deus do céu, quanto tempo perdi, quanto tempo perdido. E tudo isso se resume a absolutamente nada. Mas para eles é fácil, né? Olha, você não está entendendo porque você está na letra. E a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Até esse texto ele tira fora de contexto que não significa isso. Não significa, tá? Deus abençoe você. Tem que ter estômago, meu irmão, para observar uma mensagem dessa. E tentar entender o que não se entende. Tá bom? Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. Graça e paz do Senhor Jesus.